Bom, ontem nós tivemos o 1º de maio, né? E o 1º de maio é uma data que vem sendo atacada e sucateada há muitos anos já. Né? Quando o movimento operário ele estava numa situação de ascenso, com muitas greves, etc., o 1º de maio era um grande acontecimento que reunia milhares de trabalhadores. Hoje já a situação mudou completamente. E é natural, né? Porque toda vez que você tem um retrocesso, né, um refluxo no meio operário, o 1º de maio acaba se transformando numa data vazia, né? A ditadura, por exemplo, aqui em São Paulo, ela convocava aí uma solenidade de 1º de maio, onde os sindicalistas pelegos participavam. Era uma comemoração puramente oficial, né? O trabalhador, né? O sindicato comparecia como se estivesse comparecendo aí numa solenidade qualquer do governo. Durante a ditadura nós tivemos uma exceção, que é importante destacar, que foi o 1º de maio de 1968, e que o governador do estado convocou, né, o ato de 1º de maio, era para ser oficial também, na Praça da Sé, e aí as oposições sindicais se insurgiram, queimaram o palanque, expulsaram o governador da praça, expulsaram os sindicalistas pelegos. Os sindicalistas pelegos correram da Praça da Sé para a Rua do Carmo, onde fica o Sindicato Metalúrgico de São Paulo, e se esconderam no último andar e ficaram lá assustados, com medo de que os trabalhadores iam até lá arrancar o couro deles, né? Isso daí foi feito pelas oposições sindicais. É o momento em que nós temos a greve de Osasco, que foi duramente reprimida pela ditadura. Fora isso, o 1º de maio era sempre uma data oficialista. Quando a ditadura entra em crise, né, começa a haver aí um esforço para chamar um 1º de maio independente. Né? Em 79, se não me engano, em 78 ou 79, foi chamado um 1º de maio independente em Osasco. Né? Algumas oposições sindicais chamaram aquele 1º de maio. Depois das greves de 1979, o 1º de maio, o governo abandonou a convocação do 1º de maio, e o 1º de maio veio a ser convocado pelo movimento sindical. E a partir de 1983, com a formação da CUT pela CUT. Mas quando o movimento operário começou a refluir, o 1º de maio também começou a se transformar numa data... Primeiro os atos começaram a ser cada vez menores, tá? E quando assume o governo do PT pela primeira vez, né, a CUT embarca na política do 1º de maio despolitizado, né, com show de música, etc. e tal. E a força sindical cria o 1º de maio vergonhoso, que eles faziam na Zona Norte, né? Com distribuição como é que se diz? Com sorteio de carros e até de apartamentos chegaram a sortear.
Logicamente que esses sorteios não eram bancados pelos sindicatos, eram bancados pelos empresários, né? Era um 1º de maio empresarial. Uma coisa muito vergonhosa. Aí, ontem, por exemplo, no nosso 1º de maio, eu estava ali embaixo, ao pé do carro de som, apareceu um cidadão e falou assim, vai ter sorteio? Falei, não, que não vai ter nenhum sorteio. Ele falou, não, tudo bem, não é que eu vim por causa do sorteio e tal. Mas é uma coisa, degradante, né? É uma coisa degradante. Você atrair o trabalhador mais despolitizado possível, com sorteios e tal, para dar a impressão de que você tem um apoio da massa trabalhadora, o que é uma falsificação total. Quando teve o golpe de Estado, né, a CUT mudou a sua política e, em 2015, eles convocaram de novo um 1º de maio político, militante, no Vale do Anhangabaú. Aí, durante o período do golpe, eles convocaram de novo o 1º de maio. Né? E agora eles abandonaram de novo o 1º de maio, porque é o governo. Está no governo, não faz sentido. Chamaram o 1º de maio no 1º ano do governo Lula. Foi um fracasso, né? E foi um fracasso justamente pela política. Porque você quer convocar os trabalhadores para participar? Bom, primeiro tem que convocar os trabalhadores, coisa que eles não fazem. Né? Os sindicatos da CUT não vão às fábricas e tal para convocar o 1º de maio. Eles não veem o 1º de maio desse ponto de vista, que deveria ser um ato de mobilização dos trabalhadores. E, segundo lugar, para você mobilizar os trabalhadores, você precisa ter um programa de luta. Mas aí o que acontece? A CUT não tem programa de luta. O programa da CUT é o governo. O que o governo fizer, eles vão apoiar, vão falar para os trabalhadores, na medida em que os sindicatos ali falam com os trabalhadores, vão falar que está tudo muito bem, que é uma maravilha, que aquilo que o governo está fazendo que é correto, que é a melhor política, etc, etc. O que não mobiliza ninguém. Né? Muito pouca gente está disposta a ir a um ato de 1º de maio para aplaudir o governo, mesmo que a pessoa considere que o governo esteja fazendo alguma coisa correta. Né? Aí, depois do fracasso do 1º de maio de 2023, 1º ano do governo Lula, a CUT começou a abandonar o 1º de maio. Né? Aí chamou um 1º de maio junto com as outras centrais sindicais pelegas, depois foi no 1º de maio esse de distribuição de prêmios e acabou o 1º de maio. Aí esse ano aqui convocaram um ato, se não me engano, a portas fechadas no ABC, né? Que já denota a intenção de não fazer nada, né? Aí o que aconteceu? Foram realizados em São Paulo. São Paulo é digamos assim, a sede do 1º de maio, né? Porque São Paulo é a sede do movimento operário brasileiro. Foram realizados 3 atos da esquerda, né? Um, se não me engano, na Praça da Sé, um na Praça Roosevelt, e nós convocamos o ato ali para o Teatro Municipal. Os 3 atos foram pequenos, né? A esquerda não tem essa capacidade, tem menos capacidade de mobilização do que a CUT e a burocracia sindical da CUT.
E uma coisa que surpreende também é que você não sabe direito o que é que o pessoal está defendendo no 1º de maio, né? O 1º de maio da Praça Roosevelt foi feito por motivos principalmente eleitorais, tá? O outro 1º de maio reuniu vários grupos pequenos aí, tinha 300, 400 pessoas. E o nosso 1º de maio foi feito pelo PCO sozinho. Nós fizemos uma passeata e tal. Bom, primeiro acho que é interessante explicar por que nós decidimos fazer o 1º de maio sozinho e não com os outros, né? Uma coisa que todo mundo tem que entender, que o pessoal fala assim, é preciso unificar a esquerda, que é uma coisa muito bonita de se falar, né? Mas muito complicado de se fazer. Nós tivemos a experiência, num período em que a CUT fazia o ato, que era um show musical, a esquerda que não era do PT, convocou durante 2, 3 anos seguidos um ato na Praça da Sé. Aí o que acontece? Você ia nesse ato da Praça da Sé apenas para que o pessoal hostilizasse você. Quer dizer, não era uma frente única. Era uma frente um contra o outro, né? Era uma luta entre as duas partes que estavam dentro do ato. Quando você ia falar, desligava o microfone e tal. Bom, num ato que reunia, 500 pessoas, para você ficar brigando pelo microfone, né? E fazendo todo tipo de esforço para participar e sendo hostilizado, nós chegamos à conclusão de que era mais fácil fazer um ato nosso. Mais fácil e mais produtivo, né? Então, nós realizamos aí até 2015 atos de 1º de maio independentes. Independentes da CUT e independentes da esquerda. E as nossas atividades sempre foram boas. Algumas foram, inclusive, maiores do que a da esquerda, né? Isso eu acho que é uma explicação importante para quem não conhece a história toda do 1º de maio, para entender o que aconteceu, né? Bom, no ato de 1º de maio nós temos condição de apresentar, né, as nossas próprias posições políticas, as nossas propostas. Nós temos condição de dar ao 1º de maio um caráter internacionalista, né, em defesa dos países e forças políticas que estão lutando contra o imperialismo, coisa que, se você vai participar do ato da esquerda, é muito complicado de fazer. Nós temos condição de colocar em evidência, né, como nós fizemos, que a luta da classe operária não é apenas por reivindicações imediatas, mas é uma luta pelo socialismo, né? E, nesse sentido, a atividade que nós realizamos ontem em São Paulo foi uma atividade muito bem sucedida. Agora, analisando de um ponto de vista geral, o que nós vemos é o seguinte, né? O PT, a CUT e o governo Lula, eles abrem mão da sua presença nas ruas para a luta política no país. A luta política do PT está totalmente confinada às instituições, né? O terreno de luta que eles elegeram como principal, o que é? O Congresso Nacional, o STF, o Executivo. Então, o que significa isso do ponto de vista dos trabalhadores? Significa o seguinte: o trabalhador tem que trabalhar, tem que ficar lá no seu local de trabalho e esperar que o governo realize grandes mudanças na vida do trabalhador, né? E a esquerda, a maior parte da esquerda, que é a frente única entre PT, PSOL e PCdoB,
que são os partidos da esquerda parlamentar, eles são assim como... Eles fazem uma política de filantropia com os trabalhadores. Então, chega lá e fala assim, o governo fez isso, o governo fez aquilo, o governo fez aquele outro e tal. E aos trabalhadores cabe aplaudir, né? Ou tá bom ou não tá bom. Os trabalhadores não cabe nem exigir mais ou exigir alguma coisa diferente. É só apreciar aquilo que o governo está fazendo. A lei que foi aprovada no Congresso Nacional, uma medida A, B ou C que favorece os trabalhadores.